Aleluia. Glória a Deus. Ministério, obrigada. Vamos orar, irmãos. Eu gosto de começar a ministrar orando. Você pode ficar sentado. Fique sentado. Mas eu gosto de orar para iniciar a ministração da palavra. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é bom. Obrigada por cada um que está aqui hoje, Pai. Eu creio que eles receberão uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra poderosa, Pai. Obrigada pelo Teu Espírito agora operando juntamente comigo, Pai. Para que a palavra chegue, Pai, e despedace julgos, venha despedaçar vergonhas, venha despedaçar preocupações, venha despedaçar medos. Em nome de Jesus, eu declaro agora cada coração que está aqui em paz. Em nome de Jesus, a paz que excede o shalom do Senhor, guardando a sua mente e o seu coração, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque eu creio, por isso eu falo, que esse ambiente já está preparado pelo céu, pelos anjos do Senhor, Pai, para que a Tua palavra ela seja ministrada com poder e grande glória, Pai. Graças te dou por esse ministério que avança, que prospera, que atrai vidas para a Tua presença, Pai. Esse trabalho é Teu, essa obra é Sua, Pai. E eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é o arquiteto, é o edificador dessa obra, Pai. Obrigada por nos mover, Pai. Obrigada porque em Ti nós existimos, em Ti vivemos, Senhor. Eu te agradeço, Pai, pelo Teu realizar na vida de cada um que está aqui, Pai. Em nome de Jesus, graças eu te dou, meu Rei, meu Senhor, meu Salvador, amado da minha alma, Deus da minha salvação. Amém, amém, aleluia, aleluia. Dou louvores a Ti, Pai, com gratidão em meu coração. Te rendo graças, Pai, meu coração transborda de gratidão. Porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos suprido com a Tua presença, Pai. A Tua presença é suficiente para nos suprir, Pai. A Tua presença é suficiente em nossas vidas, Pai. Obrigada, Pai, porque eu sei que os acréscimos vão vir da Tua presença. Eu sei que o acréscimos que precisamos, Pai, vai vir é contigo. É andando contigo. É sendo inspirado pelo Teu Espírito, Pai. Obrigada, Pai, pela prosperidade, pelo avanço, pela força, pelo bom ânimo, pela fé. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Honramos a Tua presença. Honramos a Tua palavra, Pai. Bendizemos o Teu nome, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está com bom ânimo, meu irmão? Eu estou vendo que tem pessoas novas aqui na igreja. Seja muito bem-vindo. E pode ficar tranquilo, você está no lugar certo. Fique em paz aí aonde você está. Eu creio que você vai receber uma palavra vinda de Deus. Então respire fundo. E eu creio que o Pai, o Deus, o Pai está te vendo agora. E Ele tem uma palavra para mudar a tua vida. Para estabelecer a tua vida nele, para te atrair até a presença dele. Porque essa é a vontade de Deus que Ele tem manifestado em todas as gerações. É atrair o homem à sua presença. E por isso que existimos. Nós estamos vivendo aqui nesta terra para cumprir o propósito de Deus. Mas primeiro de tudo para viver para Ele. Viver na presença dEle. O nosso propósito está ligado na intimidade e na comunhão com Ele. Sem comunhão com o Senhor, meus irmãos, nós vamos perecer. Sem comunhão com o Senhor, tu nem vai saber para que veio para esse mundo. Sem comunhão com o Espírito do Senhor, tu não vai encontrar o sentido da tua vida. Sem comunhão com o Senhor, tu não vai usufruir de paz que excede o entendimento. Sem comunhão com o Senhor, tu vai ser perturbado. Tu vai ser uma pessoa medrosa. Tu vai ser ansioso. Tu vai ser preocupado. Tu vai ser doente. Enfim, tu vai perecer.
Mas glória a Deus, que por intermédio de Cristo, hoje nós temos acesso ao Pai em um só Espírito, que é o Espírito do Senhor, amém? Hoje nós temos acesso ao Pai. Hoje eu posso usufruir, viver a presença de Deus. Não de ouvir falar, porque pessoas me disseram, ou porque eu li na Bíblia, lá em Gênesis, que Abraão teve uma conversa com Deus, ou porque Isaac teve, ou porque Jacó teve. Não! O mesmo Deus que se revelou a eles também se revela a mim, também se revela a vocês. Se revela aos pequeninos, mas se revela também aos grandes. Esse mesmo Deus que fala a tantas gerações, Ele também pode falar aqui, agora e aonde você está. Ele não se limita ao tempo, Ele não se limita a paredes, Ele não se limita a lugares. Eu não preciso ir em Jerusalém ou pisar na terra onde Jesus pisou para usufruir da presença. Eu só preciso crer, e o meu crer traz a manifestação, as realidades divinas. Aleluia, porque assim Ele quis se revelar. Aleluia, Ele tem levantado uma grande nação. Ele disse para Abraão, eu te multiplicarei e farei de ti uma grande nação. E nós, pela fé, a palavra diz que é pela fé. Hoje nós somos essa descendência de Abraão. Essa palavra ela tem se cumprido, essa palavra ela tem se revelado em nossas vidas diariamente. Amém, igreja? E é nessa intimidade, meus irmãos, que nós temos que crescer diariamente, porque é isso que a palavra diz. A palavra conhecimento no Novo Testamento não se refere somente a conhecer o Senhor, no sentido só de ler ali o que está em Mateus, o que está em Marcos, Lucas, em João, não. O sentido, o significado no grego mais profundo dessa palavra é um conhecimento relacional. É você ter intimidade, não só conhecer um objeto, mas pegar, conhecer, sentir. Essa é a palavra no original para o conhecimento. É ter relacionamento, é conhecer e se relacionar. E é esse o plano que Ele tem para cada um de nós. Mas essa intimidade, meus irmãos, não é para todo mundo não, viu? Essa intimidade para o Senhor, lá nos Salmos, eu quero que vocês abram junto comigo. Nos Salmos 25, versículo 14. Diz assim, Salmos 25, versículo 14, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, as quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Nós estamos vendo aqui, meus irmãos, que aquele que tem temor a Deus, ele vai usufruir de intimidade. Mas não somente isso, aquele que tem aliança com Deus vai usufruir também de intimidade, amém? Aquele que teme ao Senhor. Maria, o que é ter medo de Deus? O que é temer a Deus? O que temor é esse? É eu ter medo da presença? Não, é ter um profundo respeito a Ele. Uma profunda reverência à sua palavra. É detestar o que Deus detesta, é amar o que Deus ama. Esse é o temor do Senhor. Então, aquele que teme ao Senhor não vai se afastar, não vai se esconder de Deus, não vai ficar com medo ao falar da vinda do Senhor. Não é esse tipo de medo. O temor do Senhor é ter uma profunda reverência e ter um pavor de desagradar a Deus. Certos dias eu estava mexendo no Instagram e eu vi uma mulher com uma roupa que para o mundo ela estava vestida, mas para o crente ela era nua. E aí eu olhei e vi uma notícia que estava viralizando na internet sobre ela. E não tem aquela lupazinha, quando você aperta, aparece vários Instagrams de pessoas que postaram. Pronto, foi lá que eu vi. E aí eu fiquei tentada em clicar. Só que o Espírito do Senhor falou comigo, não me agrada isso que você vai ver. Gente, chega o dedo, foi lá e voltou, foi lá e voltou. Não, eu não posso desagradar o Senhor. Eu tenho que ter temor a Deus ao ver isso. Era uma mulher, era uma notícia. Mas a vida dela estava tão desregrada, estava uma vida tão de desonra, que não agradava o Senhor estar olhando para aquilo. Então eu senti um pavor. Deus defenda de eu desagradar o Espírito que habita em mim, porque eu vou ver uma postagem dessa que não vai edificar a minha fé. É andar, sabe, nessas pequenas coisas, irmãos, a nossa vida, das nossas escolhas. O temor do Senhor vai sustentar tudo isso na nossa vida. As nossas escolhas, eu vou começar a olhar como Deus olha, a gostar daquilo que Deus gosta e ter aquele profundo respeito naquilo que Deus considera.
Muita gente perde o temor. E nós temos que ter muito cuidado e ter zelo para não perder esse temor que agrada a Deus. Amém? E ele diz que aqueles que temem ao Senhor vai ter intimidade e ele vai dar a conhecer a sua aliança. Diga comigo, igreja, eu tenho em Cristo Jesus uma aliança com Deus. Gente, isso é tão profundo e eu quero falar um pouquinho sobre a aliança. É tão profundo, olha, todos aqui me conhecem. Certo? Todos aqui, uns conhecem mais, outros conhecem menos. Uns estão vendo a primeira vez. Para quem está vindo a primeira vez, eu me chamo Maria, eu sou a esposa do pastor Diego. Pronto. Já estão me conhecendo um pouco. Mas só uma pessoa que está aqui me conhece intimamente. E essa pessoa é o meu esposo. A pessoa que eu tenho mais intimidade aqui se chama Diego. E assim como eu, para com ele. Por que essa intimidade que eu tenho com ele? Porque eu sou casada. Eu tenho uma aliança com o Diego. E essa aliança que eu tenho com ele, esse casamento vai provocar o quê? Uma intimidade. Eu tenho uma intimidade que é exclusiva só minha e dele. Está conseguindo compreender, igreja? E essa intimidade só se dá dentro de um casamento. Por isso que um casamento, um casal, quando ele não casa, é ilegal para o Senhor. A intimidade fora do casamento é pecado, mas dentro do casamento ela é bênção. Então nós temos que seguir os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. É ter esse temor que eu estou falando aqui. É andar naquilo que o Senhor nos direcionou para andar. Porque se eu andar naquilo que o Senhor me direcionou, eu vou andar na bênção. Então dentro do meu casamento eu vou usufruir de intimidade. Assim também é com o Senhor. Eu só vou ter intimidade com Cristo se eu estiver dentro dessa aliança. E olha que é tão lindo, é tão interessante. O Senhor começa a relacionar o casamento com nossa intimidade com Ele em relação ao casamento. Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 5, versículo 22. Ele vai falando aqui do relacionamento entre homem e mulher. E ele sempre vai relacionando com Cristo e a sua igreja. Olha quão profundo é o nosso relacionamento com o Senhor, igreja. Olha como essas verdades, como nós vamos ouvir agora, elas são profundas. Vamos lá, Efésios 5, 22 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Agora ele vai falar com o Senhor, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem o seu pai e a sua mulher, e se unirá seu pai à sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E não precisa abrir lá em 1 Coríntios 6,17, diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Olha na unidade hoje que nós vivemos por intermédio de Cristo no Espírito. Hoje nós somos um só com Ele, para usufruir dessa intimidade. Assim como no casamento, aquele casal é íntimo, desfruta de intimidades, compartilha, conta. Quanto mais o tempo passa, mais íntimo fica, não é, meu povo? E quando eu falo de intimidade, é ter tudo em comum. Tá tudo junto. Olha, gente, assim, eu amo mais hoje o Diego do que no início. A minha intimidade com ele é mais hoje do que no início do casamento. Não é assim não, casais?
A intimidade só aumenta, as contas em conjunto só aumentam, as obrigações juntos só aumentam, tudo vai aumentando. Os cartões juntos, era tudo separadinho, é um meu, é teu, depois os cartões vão se misturando. Então, intimidade é ter tudo em comum, tudo que é meu é dele, tudo que é meu, né? Às vezes a gente, por uma organização, pelo menos eu, né? Separa uma coisinha ali, outra, mas quando eu vejo está tudo junto de novo. Mas isso faz parte, a gente é íntimo. Quem vive intimidade é tudo em comum. Está associado, está em comunhão, está andando em unidade. Assim também com Jesus. Nós temos que andar nessa intimidade com a sua palavra, sendo um só com Ele, andando na unidade do Espírito. E quando eu me refiro a andar na unidade do Espírito, é andar na sua palavra. Mas para que eu tenha intimidade com Deus, é necessário crer no Senhor Jesus e estar dentro de uma aliança. Todos têm intimidade com Deus? Não, gente. O que é necessário para ter intimidade com Deus? Entregar a sua vida para Jesus. E naquele momento você participa, você entra dentro de uma aliança com Deus. E aí você vai estar apto, qualificado para acessar o trono da graça, para usufruir da presença de Deus e permanecer naquele santo lugar. Amém? Para isso tenho que ter aliança. Diga comigo, vamos repetir. Para ter intimidade com o Senhor, eu tenho que ter uma aliança com Ele. E essa aliança, ela, na segunda Bíblia, meus irmãos, ela tem muitas implicações que eu quero falar um pouco para vocês. Deus, Ele sempre estabeleceu aliança com o homem. Não é tanto que a Bíblia é dividida em Novo Testamento, Antigo Testamento e Novo Testamento. Isso se refere à aliança, Antiga Aliança e Nova Aliança. Você vai ver durante o Antigo Testamento e se estabelece uma nova aliança no Novo, porque não vai ter mais outra aliança. Essa aliança que nós vivemos hoje, ela é eterna. Glória a Deus. É uma aliança que não tem fim. Deus não vai mais estabelecer a aliança com o homem. Deus não vai mais se revelar para estabelecer. Não, meus irmãos. Nós vivemos hoje em uma única aliança. E essa aliança é para a eternidade. É uma aliança eterna. Não tem prazo. Diferente do que os homens do Antigo Testamento viveram, meus irmãos. Deus estabeleceu uma aliança com Moisés. Deus estabeleceu uma aliança com Noé. Mas essas alianças, elas tiveram um prazo de validade. Quando é que terminou a aliança de Moisés? Quando Cristo veio e cumpriu toda a lei, estabeleceu uma nova aliança. Amém? Mas e para que essas alianças? Para se relacionar, para ter intimidade, para falar. E dentro dessas alianças, meus irmãos, segundo a Bíblia, tem promessas. Deus, Ele sempre vai revelar as promessas dEle na sua aliança. E não é o homem que vai dizer: ei, Senhor, eu quero ter um contrato aí contigo. Porque hoje, se você for usar a palavra aliança, antigamente era muito usado. Hoje até que nem tanto, se usa muito contrato, né? É contrato, só que não nessa cultura, mas em outras culturas, a aliança é um alto nível de contrato. Eu sei que falar essa palavra contrato para aliança fica fraco, mas para que a gente tenha um melhor entendimento, amém? Então Deus, quando Ele estabelece uma aliança com o homem, visa isso, ter intimidade para falar. E toda aliança com Deus, todo contrato, digamos assim, tem promessas. Deus, Ele vai nos prometer algo. E não é o que vou prometer, não é o que eu vou dizer as regras. Deus, olha, eu te prometo ser assim. Não, é Ele. É Ele que oferece as suas bênçãos. É Ele que oferece o que prometeu. É Ele que vai ditar como é, amém? Então, a sua aliança existe promessas. E eu quero que vocês abram comigo, irmãos. Lá em Efésios não, vamos abrir Hebreus 8:6. Hebreus 8:6 diz assim: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto também ele é mediador de superior o que, gente? A aliança. Olha para mim, irmãos, se você for ler o livro de Hebreus, é cheio dessa palavra em aliança.
Depois dessa compreensão, que em nome de Jesus eu vou falar para vocês de uma maneira simples, de maneira que entre vocês compreendam. Quando vocês forem ler o livro de Hebreus, essa palavra aliança vai ter um peso muito grande ao você ler ela. Voltando. E ele também é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então hoje nós usufruímos de uma aliança de superiores promessas. Vamos agora, pula lá para o capítulo 9. Versículo 19. Capítulo 9, versículo 14. Hebreus 9, 14. Diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos o Deus vivo. Só um momento. Por isso mesmo, é o próximo versículo, é assim? Pronto. Por isso mesmo, ele é mediador da novamente, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Então Jesus, ele é o mediador, foi ele que instituiu essa nova aliança, com base em melhores, superiores promessas. Que promessa é essa? A incorruptibilidade, irmãos, a imortalidade, a vida eterna, ter uma herança nos céus. Isso é o que o Senhor está nos prometendo. É esse corpo de humilhação ser revestido do corpo da glória do Filho de Deus. É sermos igual que Jesus é. É a manifestação da glória de Deus em nós. Essa é a promessa, essa é a nossa herança, que nós temos que nos agarrar. Então, por que hoje nós temos essa promessa? Porque nós estamos dentro de uma aliança. Olha, meus irmãos, através de um conhecimento desse, você pode ter um corinho de fogo que ele diz assim: dá-lhe de bicudo na cara do cão. Você já ouviu desse? Pronto, você já viram esse corinho na internet? O povo até dançando. Olha, essa confissão aí não vai funcionar não, viu? Mas essa confissão de você dizer: eu tenho promessa em Cristo Jesus, porque eu estou debaixo de uma aliança, aí você vai dar um bicudo. Amém? Isso é sério, igreja. Olha, isso para o mundo espiritual é tremendo. E isso é o que te qualifica de usufruir dessa promessa da vida eterna. Tá numa aliança, é isso que vai fazer com que você usufrua de cura, de prosperidade, de bênção. Vocês agora vão ficar rindo, né? De cura, de prosperidade, de bênção. Então, quando a adversidade vier, ou quando você sofrer oposições, resista firme dizendo: eu tenho uma aliança com Deus, com base em superiores promessas. Eu tenho promessa, eu sou herdeira de promessas. E isso, meus irmãos, vai afastar, vai resistir o diabo e ele vai fugir de vocês. Glória a Deus. Mas não somente promessas tem dentro de uma aliança. Deus é tão sério naquilo que ele faz, meus irmãos, que ele faz um juramento. Só pelo fato de Deus prometer algo para nós já não era suficiente, não, gente. A palavra diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agindo Deus, quem impedirá? Ele diz que não muda naquilo que ele diz. Só pelo fato de Deus dizer: olha, eu te prometo dar uma herança eterna. Eu te prometo dar vida em abundância. Eu te prometo enviar o meu filho e te perdoar de todos os pecados. Só isso seria o suficiente para quem Deus é, o caráter dele. Porque a aliança também revela o seu caráter. Revela a sua fidelidade. Revela o seu amor. Revela a sua misericórdia. Ter aliança com Deus é uma revelação do caráter dele. Mas ele não parou por aí. Quando ele quis mostrar aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, ele jurou por ele mesmo. Por que Deus jurou por ele mesmo? Porque não tem ninguém superior ao Senhor, gente.
Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então ele jurou por ele mesmo que nos daria uma herança eterna. O que diz lá em Hebreus? Vamos lá, capítulo 6, versículo 17. Vamos abrir. Hebreus 6, 17. Ele diz assim: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa. Quem é herdeiro das promessas de Deus aqui? Aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão na esperança proposta. O que ele está dizendo? Lança a mão. Toma posse do que já é teu, porque o que Deus diz, Ele vai cumprir. Ele só não falou, Ele jurou que vai cumprir o que Ele prometeu. Amém? O que Deus te prometeu que está na sua palavra, irmão? Lance a mão, tome posse. Ele tem dito que vai cumprir aquilo que Ele prometeu na sua palavra, porque você está debaixo de uma aliança. Então nós já vimos aqui que uma aliança com Deus tem o quê? Promessas e juramento. Outro ponto que tem na aliança com Deus, os termos. Maria, o que são os termos? É as condições, meu povo. Qual é a condição para que eu permaneça nessa aliança com Deus? Obediência e fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário, meus irmãos, que Deus espere de nós obediência. Eu quero que vocês abram agora lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Ele diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. Se o que, meus irmãos? Podem olhar para cá. Se eu guardar a palavra, se eu for obediente, se eu aguardar essa aliança do Senhor. Lá em Hebreus, vamos agora lá para Hebreus, capítulo 4, versículo 11. Vamos para o capítulo 3, depois a gente vai para o capítulo 4. Vai lá para o Hebreus 3, 12. Diz assim: tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Maria, uma aliança com Deus pode ser quebrada? Pode. É eterna a aliança? Sim, mas existe um termo dentro dessa aliança: a minha obediência. Se eu guardar até o fim a minha confissão, se eu guardar até o fim a palavra de Deus. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, exemplos que o Senhor nos deixou no próprio livro de Hebreus. Ele fala lá no capítulo 4, ele diz que nós devemos nos esforçar para entrar no descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. O que ele está falando aqui em Hebreus? Ele citou o exemplo de uma nação, Israel. Quando eles saíram lá da terra do Egito, Deus deu uma aliança a eles e prometeu dar uma terra àquele povo. Me diz uma coisa, todos chegaram na terra prometida, mas por que não chegaram? Desobediência. E isso foi escrito para a nossa advertência: cuidado. Nós vimos aqui no início, nós temos promessa, irmãos. Deus fez um juramento nessas promessas. Deus cumpriu a promessa dele ao entregar a terra prometida. Cumpriu. Uma terra que emana leite e mel. Cumpriu a promessa. Mas muitos não usufruíram dessa promessa. Por quê? Porque desobedeceram. Foram
iludidos, foram enganados, pecaram e o que aconteceu? Ficaram com o coração duro, insensível e não herdaram as promessas de Deus. Isso é uma parábola para nós, isso aconteceu, mas para nós hoje é uma parábola. Todo mundo aqui é herdeiro de promessa. Todo mundo aqui, pelo menos a grande maioria, eu não sei se todos aqui que estão aqui já confessaram Jesus, mas eu acredito que 95% sim, são herdeiros de promessa, têm uma aliança com Deus. O que a palavra diz? Cuidado com o pecado. O pecado, ele pode te afastar dessa promessa e dessa aliança e quebrar a aliança que você tem com Deus. A palavra diz assim, olha gente, a aliança com Deus revela muito a sua fidelidade. O Senhor diz assim, lá em Timóteo, se eu permanecer infiel, ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. Ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel, mas o prejudicado vai ser eu. O engano do pecado vai endurecer o meu coração a ponto de eu não ter mais sensibilidade. Tem uma palavrinha que eu queria falar. Está sensível à voz de Deus. Então nós temos que ter cuidado, meus irmãos. O importante é começarmos bem, mas também é terminar bem. E por isso é que a palavra diz, por isso exorta a igreja durante o tempo que se chama hoje, a fim de que ninguém caia pelo engano do pecado. E nós temos que ter essa diligência de guardar firme a aliança que nós temos com Deus. Porque eu posso perder o que de mais precioso que o Senhor deu para a minha vida, que foi o Filho dele. Vamos ver a consequência, irmãos, de profanar o sangue dessa aliança. Essa aliança, ela só foi instituída por meio do sangue de Jesus. Ele instituiu essa nova aliança. Ele instituiu esse novo relacionamento com Deus. E a palavra fala de pessoas que podem profanar, tornar comum, pisar no sangue da aliança. Vamos abrir agora, lá em Hebreus 10, 26. Hebreus 10, 26 diz assim: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés no Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Nós vimos aqui, igreja, no início, que hoje nós temos uma aliança com base em superiores promessas, mas nós também estamos em uma aliança em que o juiz é maior. Vocês viram aqui que na lei de Moisés era julgado aqueles que tinham conhecimento e viviam em pecado. Ele diz, quanto maior o castigo vai ser aquele que profanou o sangue da aliança, aquele que calcou os pés no Filho de Deus. Irmãos, depois que você recebe esse conhecimento do pecado e você não se conserta, não resta mais sacrifício para ti, não. Não tem mais o que fazer, não. Aí é algo seu, é uma escolha sua. E durante essa noite eu tive um sonho dessa ministração em dar para vocês. E foi muito profundo, irmãos, porque antes de dormir, eu disse assim, Diego, eu não sei o que falar para a igreja. Eu não tenho uma mensagem no meu coração. Eu quero ter base bíblica. Eu quero trazer uma palavra que tenha base bíblica, que tenha um bom fundamento bíblico, que tenha uma revelação. E aí o Diego, rapaz, vai dar certo, vai ser por inspiração, Deus vai falar contigo. Eu sei, mas eu quero. Eu quero estudar, eu quero pesquisar, eu quero. Aí eu disse assim, Diego, se Deus me desse um sonho, né? Eu quero que Deus me dê um sonho. Ele até brincou comigo. Ele disse lá uma palavra brincando comigo. Eu disse, rapaz, se deu para o Luciano Subirá, pode dar para mim também. Gente, eu não sonhei. Deus me dando o tema da pregação.
e me disse assim: Maria, o sacrifício que eu fiz foi perfeito e pode te tornar perfeita. Então, meus irmãos, o sacrifício que Jesus fez foi suficiente para te santificar e mudar a tua vida. Agora é uma escolha sua, escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vocês vivam. E viva essa vida em abundância. O sangue de Jesus é suficiente. Por que não resta mais sacrifício pelos pecados àqueles que, mesmo tendo conhecimento, decidem viver uma vida deliberadamente no pecado? Porque o sangue de Jesus, aquilo que ele fez, já foi suficiente para te livrar do domínio das trevas. Agora é uma escolha sua. Então nós não somos aquele, você que está me assistindo também, você não vai ser aquele, eu falo pelo Espírito, que vai profanar o sangue da aliança, que vai ultrajar o Espírito da graça e que vai usufruir de um juízo que Deus não tem preparado para aqueles que Ele ama. Deus não preparou isso para você. O inferno foi preparado para o diabo e seus demônios, não foi para os filhos de Deus. Mas aquele que peca, aquele que decide se separar de Deus, ele perde essa filiação. Você não vai perder, meu irmão, a posição de filho. Você não deve perder essa aliança. Você não deve perder esse tempo da visitação de Deus na tua vida. Você não deve perder a habitação do Espírito em vocês. Aproveita esse tempo que se chama hoje. O que tu faz hoje para Deus vai redundar em grande glória. Aleluia. E para finalizar, meus irmãos, a gente só recapitulando aqui. E uma aliança com Deus tem promessas, juramentos, termos e o último, memorial. Mas o que é um memorial? Gente, é um sinal físico, visível, de que você tem uma aliança com Deus. É simples eu falar. Até hoje, isso é lindo, é maravilhoso. Deus estabeleceu uma aliança com Noé e ele disse que não ia mais, o mundo ia ser destruído por água. E por isso o sinal visível para toda a criação, que ele não ia destruir mais a carne, em água. E hoje o sinal que ele revelou para todos verem que ele não vai destruir mais em água é o arco-íris. Então o arco-íris é um sinal da aliança que Deus não vai mais destruir a criação através da água. E qual é o sinal visível, Maria, da nossa aliança hoje com Deus? É o que nós vamos viver hoje, a Santa Ceia. Vamos abrir agora, para finalizar o Ministério de Música, pode abrir? Lucas capítulo 22, versículo 19. Diz assim: tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo... Vamos ler juntos? Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Sabe por que nós estamos ceando, celebrando esse memorial? Porque nós temos uma aliança com o Senhor. E você que ainda não tem essa aliança com Deus, eu quero te convidar a tomar hoje uma decisão para Jesus. Maria, o que é necessário para entregar a minha vida e ter uma aliança, usufruir de promessas, usufruir da presença, entregar a sua vida para Jesus? O que é necessário participar da ceia, participar desse memorial, para trazer à memória o que me traz esperança? Entregar a sua vida para Jesus. Eu quero perguntar, todos aqui já confessaram Jesus como Senhor e Salvador? Amém. Ou alguém quer fazer essa noite? O tempo é agora. O tempo da oportunidade é agora. Essa decisão, meus irmãos, mudou a minha vida. E mudou a vida de muitos que estão aqui. Porque o Senhor hoje está disponível para mudar e para se revelar para cada um de nós. Alguém quer entregar sua vida para Jesus? E esse memorial, meus irmãos, por que o Senhor instituiu esse memorial? Para que a gente não venha esquecer do que Ele fez por nós. Não se esqueça daquilo que Ele fez. Ao tomar hoje, comer o pão
e beber o cálice, você está celebrando e anunciando a vinda também do Senhor. Isso até que Ele venha. Mas não somente isso, você está falando no mundo espiritual. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu sou herdeira de promessas. Eu estou incluída na imutabilidade dos propósitos divinos. Aleluia, meus irmãos. Você pode levantar? Glória a Deus. Pai, eu quero te agradecer, Pai, pela tua bondade tão maravilhosa em nossa vida, Pai. Essa noite nós vamos celebrar a nossa aliança contigo, Pai. E eu quero te dar graças pelo privilégio do teu sacrifício. Obrigada porque teu filho é o nosso mediador de uma nova aliança, o nosso mediador, aquele que abriu o caminho, aquele que nos deu vida em abundância. Obrigada, Pai, porque hoje nós temos intimidade com o Senhor. Hoje nós temos vida com o Senhor. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, em nome de Jesus, amém.